Abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos estar tentando terminar o assunto sobre as cartas de Cristo às igrejas. Mas antes de nós irmos lá para as cartas de Apocalipse, nós vamos ler primeiramente Efésios capítulo 4. Quero usar esse texto como introdução para darmos continuidade ao estudo. Efésios capítulo 4. Nós temos estudado no domingo de manhã na escola bíblica sobre os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo que Deus concede à igreja, concede àqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. E aqui nesse livro, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai falar um pouco sobre essa unidade do corpo de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler então Efésios capítulo 4. Todo o capítulo. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Até aqui o versículo 16. Vamos orar mais uma vez. Paizinho, em o nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, nossa incapacidade, Senhor, de, ó Deus, falar da Tua palavra, Senhor,
se não for pelo Teu Espírito Santo, revelando ela nos nossos corações. Ó Pai, eu não tenho capacidade alguma, Senhor, mas, ó Deus, estou aqui em obediência à Tua palavra, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, exercer, Senhor, o dom que o Senhor confiaste a mim, Senhor. E a minha oração, ó Pai, é que a Tua palavra, Senhor, possa estar edificando o corpo de Cristo, que é a Tua igreja. E assim, ó Deus, ela sendo edificada, ela possa crescer e aumentar, Senhor, para a glória do Teu nome. E assim, Senhor, está cada dia preparada para o dia quando o Senhor voltará, Senhor, para buscar a Tua igreja. Que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, com fé. A fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele é que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos já. Amém. Nós temos aprendido pela palavra, no estudo do domingo de manhã, até anotei aqui, que Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos Ele em nossos corações para ser Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus nos dá o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que é o selo da promessa de que nós pertencemos a Deus e de que nós vamos para o céu. Mas junto com esse selo do Espírito Santo, Deus também nos concede dons. Dons espirituais, que são manifestações, na verdade, das virtudes de Cristo, para que nós possamos estar edificando um ao outro como corpo, como igreja do Senhor, mas também nós possamos estar trazendo a revelação de Deus ao mundo. Então Deus nos dá o Espírito Santo, com o Espírito Santo os dons do Espírito, que são as manifestações das virtudes de Cristo, do poder de Cristo, através do nosso corpo, da nossa vida, para edificar a vida dos irmãos, daqueles que conosco fazem parte do corpo de Cristo, para que todos nós possamos crescer à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, tendo esse conhecimento de Cristo, a estatura de varão perfeito. Por isso, João Batista, quando encontra com Jesus, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, o propósito de Deus, depois de nos salvar, é formar Cristo em nós. Cada dia está tirando o nosso eu, tirando a nossa vontade, tirando o nosso domínio de nós mesmos, para que Ele possa agora governar a nossa vida. Então, por isso Ele nos dá o Espírito Santo, para nos ajudar, para ser esse ajudador conosco, nessa obra de mudança, de transformação que Ele faz. Nós fomos salvos, fomos santificados ali, separados, mas agora estamos andando num caminho de santificação. E por isso Ele nos dá o Espírito Santo, para que nós possamos comunicar uns com os outros, esses dons que Ele nos dá, para estarmos estimulando um ao outro ao amor, às boas obras, para estarmos exortando uns aos outros, e estamos estimulando um ao outro, e com isso também, nós estamos manifestando Deus, Cristo ao mundo, porque Deus amou o mundo, João 3,16. Nós nunca podemos esquecer disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu para que pelo Espírito o poder dele se manifeste nas nossas vidas, para que agora através da igreja o Senhor seja reconhecido, seja conhecido no mundo que está perdido, no mundo que está sem esperança, no mundo que está vivendo nas trevas. E por isso aqui, então, Paulo, ele vai exortar os irmãos ali de Efésios, para eles buscarem essa unidade no Espírito, buscarem na verdade, não é buscarem, mas estarem se colocando à disposição do Senhor, para que o Senhor possa nos usar, para que Cristo possa crescer em nós e crescer na vida também dos nossos irmãos. É por isso que no versículo 12 e 13, ele fala, ele deu os dons, né, no versículo 11, ali pastores, evangelistas, doutores, profetas. O que ele queria com isso? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, a cada um de nós é nos dado um ministério. Um ministério. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Não era para me satisfazer ou satisfazer a minha vontade, um ministério, mas é para a edificação do corpo de Cristo. E nós devemos servir o corpo de Cristo até quando? Até que todos cheguemos, versículo 13, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. A medida da estatura completa de Cristo. Quando que nós vamos estar nessa medida da estatura completa de Cristo? É só quando Ele voltar. E nos dar um novo corpo. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós vamos estar sempre buscando essa santificação, essa perfeição. Mas essa perfeição nós só vamos obter quando o nosso corpo for aqui para o pó e Deus nos dar um novo corpo, o corpo regenerado, o corpo glorificado, o corpo para morar no céu. Mas por isso que ele diz, enquanto isso não acontecer, Deus nos colocou no corpo e nos deu um ministério de edificar o corpo. Edificar, o que é? Quando nós vamos edificar uma casa, o que nós fazemos? Lançamos os alicerces e depois, dia após dia, começamos, em cima desse alicerce, a construir uma casa. Até que ela esteja coberta, ela esteja ali rebocada, pintada, adornada, mobiliada. Enquanto tudo isso não acontece, ela não está pronta. Para que depois nós possamos habitar nela. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui escrevendo, exortando aos irmãos aqui de Éfeso, é sobre essa necessidade da nossa disposição a serviço do Senhor, para que nós possamos estar edificando um ao outro, para que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Então Deus, a estatura completa de Cristo, Cristo é um varão perfeito. E Deus quer que nós sejamos como Cristo. Se nós não formos como Cristo, irmãos, nós não vamos poder entrar no céu. Nós não vamos poder entrar no céu. Podemos fazer muitas boas obras, como o próprio Jesus vai dizer, que muitos no dia do juízo vão dizer, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, nós pregamos, mas ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade.
Se há iniquidade na minha vida, na sua vida, isso é um impedimento para que Cristo seja formado em mim. É por isso que Pedro, ao escrever aos irmãos, uma das suas cartas, ele fala sobre a necessidade de sermos santos. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E como que nós podemos ser santos? Somente tendo cada dia mais de Cristo em nós. Mais de Cristo em nós. E aí o versículo 16 ele vai dizer, versículo 15 e 16. Vamos ler o 14 aqui. Ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então ele diz, olha, nós temos que estar cuidando do corpo, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, trabalhando para que o corpo possa desenvolver, crescer, para que Cristo seja formado na vida do meu irmão, para que ele não seja enganado, para que ele não seja mais menino inconstante, para que ele não seja andando por vento de doutrina, que ele não siga o engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, mas ele fala, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Não sei se os irmãos lembram de uma frase que eu disse aqui em uma das nossas mensagens, que no dia do julgamento, quando todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus, o padrão de Deus, para o julgamento de Deus, é Cristo. O que Deus vai usar como medida para mim e para você, é o quanto que eu e você temos de Cristo nas nossas vidas. Nós já recebemos o Espírito Santo quando cremos, sim, mas agora aqui o apóstolo Paulo está exortando eles, que eles precisam crescer em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Então todos nós, irmãos, estamos aqui no corpo de Cristo, alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas todos nós estamos nesse processo de crescimento. E é por isso que Jesus vai dizer para nós não julgarmos uns aos outros. Porque na mesma medida que nós julgarmos uns aos outros, nós também seremos julgados. Porque da mesma maneira que quando eu olho para o meu irmão e eu vejo uma falha na vida dele, vejo um erro na vida dele, da mesma forma alguém pode estar vendo também na minha vida um erro, uma fraqueza. E é por isso que Deus nos colocou todos juntos no corpo de Cristo, para que nós possamos aqui, usando o dom que Deus nos concedeu, nos colocar à disposição no ministério para edificar o irmão, para ajudar, para que esse irmão possa crescer em Cristo Jesus. Porque o dia do juízo é isso que vai contar para Deus. Não é a quantidade de obras que nós fizemos, não é a quantidade de Bíblia que nós conhecemos, não é a quantidade de tempo que eu passo em oração, não é a quantidade de Bíblia que eu leio por dia, mas é o quanto tem de Cristo na minha vida.
É o quanto tem de Cristo na minha vida. E é por isso que Jesus, nos conhecendo e sabendo das nossas fraquezas, Ele escreve as cartas ali do Apocalipse, às igrejas. Ele escreve as cartas às igrejas porque Jesus estava revelando ali para João o que ele estava vendo nas igrejas. Jesus revela para João que ele estava medindo a igreja, as igrejas, e ele estava vendo que as igrejas não estavam preparadas para esse encontro com ele. Por isso que antes de falar lá do julgamento, primeiro ele vem e traz essa palavra de exortação àqueles irmãos, para que eles pudessem estar, a palavra de Deus pudesse estar lendo eles, medindo eles. Irmãos, se nós não tivermos essa disposição cada dia, quando nós paramos para meditar na palavra, para estar aqui no culto, se nós não tivermos essa concepção de permitir que a palavra possa estar medindo, possa estar esquadrinhando o nosso coração, nós corremos um sério risco de que quando Jesus voltar, nós ficamos do lado de fora. E é isso que Jesus não quer. E é por isso que ele então escreve essas cartas. Eu coloquei cartas de amor de Cristo, porque a Bíblia fala que Deus nos ama e Ele corrige quem Ele ama. Então Deus ama a igreja, Deus ama porque a igreja são seus filhos, e Ele não deseja que nenhum se perca, que nenhum se extravie, que nenhum seja levado pelo engano aqui dos homens, que nenhum, por causa do amor ao mundo, amor ao dinheiro, amor aos prazeres deste mundo, abandone o Senhor. Então ele escreve essas cartas do Apocalipse, para que ali aqueles irmãos possam estar, através da palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, e se arrependendo dos seus pecados. Jesus escrevendo, falando aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele estava falando sobre a vinda dele. Ele estava falando, porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porventura quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na minha vida? Vai encontrar fé na sua vida? Nós estávamos meditando ali no nosso momento de oração com os homens, que o maior problema do povo de Deus é a falta de fé na palavra de Deus. O povo sempre pereceu por falta de fé na palavra de Deus, por incredulidade. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então essas cartas do Apocalipse, irmãos, elas têm esse propósito. Jesus mediu a igreja. E Jesus viu que a igreja não estava
a estatura de varão perfeito. Não é porque nós não temos condições por nós mesmos de ter essa estatura de varão perfeito, que nós podemos estar nos conformando com o mundo. Podemos começar a dar lugar ao pecado na nossa vida. Podemos fazer pouco caso de Deus e da palavra de Deus. Porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é um Deus de misericórdia. Eu sou salvo pela graça, não é por esforço. Então vou dar uma pecadinha aqui depois eu peço perdão. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Quando que o Filho do Homem vai vir? Essa é a questão. Quando que o Filho do Homem vai vir? O dia e a hora ninguém sabe. Por isso o próprio Senhor Jesus diz, olha, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa carta aqui de Jesus às igrejas, irmãos, é para despertar as igrejas. As igrejas tinham ouvido acerca de Cristo. As igrejas estavam envolvidas nos ministérios, fazendo muitas coisas para Deus. Mas quando Jesus mede a igreja, Jesus então encontra ali erros, pecados ocultos, gravíssimos. E por isso ele diz, olha, é necessário arrependimento. Como eu disse já aqui para os irmãos, eu gostaria de subir nesse púlpito e só trazer palavras de esperança, de bênção, de prosperidade. Dizer, olha, vocês são uma bênção. Olha, vocês estão servindo ao Senhor de todo o coração. Olha, vocês são santos. Olha, se Jesus voltar hoje, todos nós vamos subir com Ele. Como eu gostaria, irmãos, de ter essa certeza, de poder falar todos os dias isso aqui. Mas a gente sabe que não é realidade. Não é realidade. Se Jesus voltasse hoje, agora, será que eu estaria com Ele? Será que eu estaria do lado direito? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós já falamos sobre Éfeso, sobre Esmirna, e agora nós vamos ver o que Jesus viu na igreja de Pérgamo. Eu já disse aqui para os irmãos que quando essas cartas foram escritas, era para que elas fossem lidas em todas as igrejas. Não é porque Jesus viu um defeito em Pérgamo, um problema em Pérgamo, que as outras igrejas não precisavam saber daquilo. Não. O que Jesus tratou com Pérgamo era necessário também que Esmirna, Éfeso,
Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, todos eles também tivessem conhecimento daquilo que estava acontecendo lá, para que eles também não viessem cair no mesmo erro. Para dizer, olha, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós carecemos da glória de Deus, carecemos de Cristo cada dia mais nas nossas vidas. E é por isso que Deus nos colocou aqui como corpo. Deu-nos dons, ministérios, para nós podermos estar edificando o corpo de Cristo. E a edificação vem pela palavra de Deus. Então diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 até o 17. Diz assim, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas, prestem atenção, mas umas poucas coisas tenho contra ti, que não são favoráveis, que não estão de acordo com o padrão de Cristo, com a vida de Cristo. E aí ele começa a dizer, porque tens lá no meio de vós os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor aqui diz que ele visitou Pérgamo, uma igreja que tinha sido ali constituída pelos apóstolos, pelos discípulos do Senhor Jesus. E Jesus, então diz, olha, eu visitei Pérgamo. E ele diz, e eu sei quais são as tuas obras, e onde tu habitas. Interessante. Diz, olha, eu sei as tuas obras. Eu sei o que você tem feito. Eu não desprezo o que você tem feito por mim por causa do meu nome. Eu não desprezo o sacrifício que vocês têm feito para poder me seguir. Porque diz, porque vocês habitam numa cidade onde o trono de Satanás está aí. A igreja de Pérgamo era uma igreja totalmente idólatra. Ali havia
templos pagãos e lugares de sacrifício a vários deuses. Inclusive, existia ali uma igreja considerada a igreja de Satanás. E essa igreja de Satanás estava perseguindo a igreja de Pérgamo. Jesus fala: eu sei o que está acontecendo com vocês. Eu sei as perseguições que vocês têm por causa do meu nome. Eu sei as tuas obras. E ele diz ali, eu sei que aí existe uma fiel testemunha, o qual, por minha causa, foi morto. Fiel testemunha. Precisamos entender que, quando ele escreve para Pérgamo, não era toda a igreja. Não era toda a igreja que estava perdida, não. Haviam pessoas no meio da igreja que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus ele diz: olha, eu sei que no meio de vós tem muitos que têm sido fiel a mim e têm sido fiel até a morte. Antipas, não fala outro lugar dele, mas ele era um fiel testemunha de Cristo. Que por causa de Cristo e por causa da palavra de Cristo, ele foi morto. Irmãos, Deus sabe das nossas obras. E se você tem sofrido por causa de Cristo, por causa do Evangelho, não desanime, porque Deus sabe do seu sofrimento. Deus sabe da sua dedicação. Deus sabe do seu esforço em guardar a palavra dele para que Satanás não tire. Se talvez você não está sendo reconhecido, se talvez ninguém está reconhecendo, dando valor para você, naquilo que você tem feito, não se preocupe. Porque Deus sabe das suas obras, Deus sabe dos seus sofrimentos. E é por isso que lá no finalzinho, ele vai dizer: ao que vencer eu darei de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca. Então diz: olha, tem recompensa para você, que tem sido fiel. Talvez tenha sofrido perseguições, afrontas, por causa do meu nome. Aqueles que muitas vezes têm morrido por causa do Evangelho. Quando eu estava meditando aqui, eu fiquei pensando: fiel testemunha que morreu por causa do Evangelho. Você está pronto? Ou você está disposto a morrer por causa do Evangelho? Até onde eu consigo ser fiel? Até onde eu tenho sido fiel ao Evangelho, à vontade de Deus na minha vida? Nós vimos que a igreja de Esmirna, Deus estava buscando fidelidade. Fidelidade até a morte. E aqui Deus está falando: olha, eu sei que aí também, em Pérgamo, tem aqueles que estão sendo fiéis até a morte, por causa do meu nome. Tem bom ânimo, não desanime.
Mas ele diz, mas eu também sei que existe no meio de vocês alguns que têm seguido a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Tem alguns de vocês que têm lançado tropeços. Na igreja de Pérgamo tinha alguns irmãos que, por causa das suas atitudes, estavam lançando tropeços na vida de outros irmãos para que eles não perseverassem. Jesus disse, olha, é impossível que não aconteçam escândalos na igreja, mas ai daquele por quem vier os escândalos. É isso que estava acontecendo com Pérgamo, irmãos. Os irmãos confessavam ter uma fé em Jesus, confessavam crer na palavra de Deus como sua regra de fé e prática, mas no viver diário, isso não acontecia. A sua vida não condizia com aquilo que eles falavam, com aquilo que eles pregavam, com aquilo que eles ensinavam. E isso estava levando outros a tropeçarem. Ele chama isso de doutrina de Balaão. Porque Balaão orientou Balaque, quando o povo de Israel foi chegando ali, naquela nação, a colocar as mulheres na entrada ali da cidade. Sabe para quê? Para que quando o povo de Israel começasse a entrar ali, eles começassem a ver essas mulheres se envolverem com elas. E essas mulheres depois, e muitos judeus fizeram isso, foram atraídos por essas mulheres, se juntaram com essas mulheres, que Deus já havia dito que não era para se juntar com essas mulheres, porque elas estariam trazendo tropeço para eles. Mas quando chegou ali, Balaão orientou Balaque, olha, vamos fazer isso. Você não pode ir contra eles, ele é um povo abençoado. A bênção de Deus está sobre vocês, sobre eles. Mas olha, você pode alcançar alguns. Aqueles que estão mais fracos, lança diante deles algumas coisas para que possa servir de tropeço para eles. E a Bíblia diz que muitos daqueles homens se juntaram a essas mulheres, essas prostitutas, e depois trouxeram maldição para dentro do povo, do arraial de Deus. Porque essas mulheres trouxeram, por isso que ele fala aqui, levaram eles a comerem sacrifícios da idolatria e a se prostituírem. Prostituição no meio da igreja. Fornicação no meio da igreja é pecado. Adultério é pecado. E aqui, Jesus está dizendo, olha, tem alguns que têm servido de tropeço para o meu povo. A igreja estava misturada. Pérgamo, a repreensão é, olha, a igreja se misturou com o mundo.
a igreja está vivendo como o mundo. Quantos casais de namorado evangélicos, chamados cristãos, estão tendo relação sexual antes do casamento? E achando que é normal. Mistura. Pérgamo, uma igreja misturada com o mundo. Pecados ocultos, pecados escondidos, que tem servido de tropeço para muitos outros. E a palavra é: arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti e contra eles, e batalharei com a espada da minha boca. A espada é uma figura da palavra de Deus. Jesus fala: eu vou vir, batalharei com a espada da minha boca. Muitas vezes nós temos dado mais valor ao que o mundo diz, ao que o mundo fala, do que os amigos falam, do que o que a Bíblia diz. Jesus diz: olha, eu vou vir com a espada na minha boca. Ela tem autoridade. Ela é o poder máximo de Deus. E se a minha vida não estiver de acordo com a palavra, Deus fala: eu vou batalhar contra ela. Com a espada. Ainda não é a condenação. Ele vem e traz uma palavra. Palavra de exortação. Porque Deus quer arrependimento, irmãos. Deus está buscando santificação na igreja, irmãos. Pela palavra. Deus está querendo tratar comigo, tratar com você. Para que haja arrependimento. Para que nós possamos abandonar o mundo de vez. Muitas vezes Deus nos tirou do mundo, mas o mundo ainda está dentro de nós. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Porque eles não confiaram na palavra de Deus. E começaram a murmurar contra Deus. É por isso que Deus quer formar Cristo em nós. Mas para que Cristo seja formado em nós, irmãos, é preciso todos os dias, nós estamos mergulhando, lá em 2 Coríntios 4:10, trazendo por toda parte o morrer de Cristo no meu corpo. É uma mortificação diária, constante, crendo na minha mortificação, crendo na minha inclusão, levando o meu corpo ali naquela mortificação. Cristo restaurou o nosso espírito, irmãos, nos deu um novo coração, mas agora eu preciso sujeitar o meu corpo também àquela mortificação todos os dias. Por isso fala, trazendo por toda parte o morrer de Cristo no meu corpo, para que a vida de Cristo se manifeste. É um morrer todos os dias, para a manifestação da vida de Cristo em nós. Era isso que Deus estava falando para a igreja de Pérgamo. Olha, tem coisas erradas aí no meio de vós. Tem pecado oculto. Tem coisas escondidas. Para isso eu estou enviando a minha palavra. Para que ela quebrante o seu coração, quebrante o meu coração. Para que eu me converta, para que eu me dobre
diante do Senhor, diga: Senhor, eu não posso, eu não consigo, mas Cristo venceu, Ele levou cativo o cativeiro, e Ele nos deu dom do Espírito Santo. O Espírito está em mim, então que o Teu Espírito, Senhor, me conduza, que eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu quero que Cristo viva em mim. Mortificação do nosso corpo, da nossa carne, do nosso eu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, uma pedra com um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Igreja misturada. Igreja misturada. Deus quer. Por isso eu li aquele texto lá de Efésios, no início dessa mensagem. Deus nos deu o Espírito Santo. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, irmãos. Porque Ele quer Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o meu ministério? E no ministério que Deus me deu, eu tenho sido útil para a edificação do corpo de Cristo? Nesse ministério eu tenho contribuído para a edificação do corpo de Cristo, para que eu e meus irmãos possamos chegar ou estar nessa unidade de fé. Ele fala: cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina. Meninos. Igreja de meninos. Igreja de meninos. Por qualquer coisa briga, qualquer coisa fica magoado, qualquer coisa abandona, qualquer coisa quer sair de casa. Isso é menino. Deus quer nos levar à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo, irmãos. Mas para que isso possa acontecer, nós temos que dar lugar à palavra de Deus em nós temos que buscar essa comunhão com o Espírito Santo, nos encher do Espírito. Para que a vontade da carne não mais seja um tropeço na minha vida e na vida dos meus irmãos. Versículo 15 lá de Efésios fala: antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus. Ele diz aqui que eu tenho que seguir a verdade em amor. Qual era o pecado da igreja de Éfeso?
estava servindo ao Senhor, mas não tinha amor. Eles tinham perdido o primeiro amor. Tinham perdido o primeiro amor. E é por isso que Paulo fala, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade. Meditando na palavra, estando em comunhão com os irmãos, servindo um ao outro. Mas tem que ser em amor. Porque em amor é que nós vamos crescer. Mas não é porque nós vamos desenvolver, mas é porque Cristo vai ser tudo em nós. É o amor de Cristo é que faz com que todas as nossas diferenças, nosso egoísmo, caia por terra, para que Cristo seja tudo em nós. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio, versículo 16, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Todo o corpo bem ajustado. Corpo ajustado. Sabe por que nós somos desajustados? É porque falta Cristo nas nossas vidas. Quando falta Cristo, aí prevalece a minha vontade, aí eu não consigo suportar, perdoar. Eu não consigo entender o meu irmão. Eu não consigo andar a segunda milha. Eu não consigo oferecer a outra face. Era isso que Jesus estava vendo lá. A igreja estava desajustada. Não estava andando em amor. Não havia auxílio de todas as juntas, ligado pelo auxílio de todas as juntas. Felipe até tratou disso hoje de manhã aqui. Quando algum irmão está no erro, o que nós devemos fazer? O que nós fazemos, normalmente é falar do erro daquele irmão para outros. Se o irmão me ofende, naturalmente o que muitas vezes a gente faz é criticar aquele irmão, é falar o que ele fez para mim e para outras pessoas. Mas ele fala aqui que o corpo, quando ele está bem ajustado, ele está em amor, ele liga os irmãos uns aos outros. Ele liga. Ele traz para perto. Ele aproxima, ele não divide. Ele não causa divisão, não causa contenda, não causa discórdia. Ele apazigua. Ele une. Por isso que fala, auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A justa operação de cada parte. Se você creu em Jesus, se você tem o Espírito Santo, Deus deu para você o dom também do Espírito. Deus deu para você também habilidades, características ali do fruto do Espírito para poder estar ajudando a igreja a crescer. Esse era o erro lá de Pérgamo.
A igreja estava misturada com o mundo, tinha pecado, e aí por causa disso, a igreja não crescia. A igreja estava sendo tropeço. Mas Jesus disse que nós não fomos escolhidos para ser tropeço no mundo. Nós somos escolhidos para ser sal da terra, luz do mundo. Nós somos escolhidos e recebemos o dom do Espírito Santo para revelar o amor de Deus ao mundo. Para que o mundo creia em Deus, creia em Jesus. A igreja de Pérgamo estava afastando as pessoas de Deus. Por isso a exortação: arrependa-te. Arrependa-te antes que eu venha contra ti com a palavra. Que Deus, irmãos, possa estar tratando comigo, tratando com você, cada dia, prevalecendo no meu coração, no seu coração, com essa palavra. Deus estava buscando em Pérgamo santidade. Deus estava buscando em Pérgamo santidade. A igreja não estava em santidade. Não a igreja em geral, mas muitos membros lá não estavam em santidade. E por isso estavam sendo tropeço. E é isso que Deus está também tratando conosco, irmãos. Deus quer uma igreja santa, separada. Porque sem santidade, irmãos, nós não veremos a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, pela sua graça maravilhosa revelada no seu Filho Jesus Cristo a nós, e pela sua, ó Deus, grande misericórdia que se renova a cada manhã. A tua misericórdia, Senhor, é a causa de não sermos consumidos. O Senhor, ó Deus, escreveu ali a igreja de Pérgamo, as igrejas ali do Apocalipse, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, conhece, Senhor, a sua igreja. E o Senhor sabe, Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações. O Senhor nos deu o teu Santo Espírito, Senhor, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas, ó Deus, Ele usa a tua palavra, Senhor, para nos convencer. Assim como o Senhor enviou essa palavra ali àqueles irmãos da igreja de Pérgamo, Senhor, nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. O Senhor também está medindo, Senhor, a igreja evangélica batista, Senhor. O Senhor está medindo a tua igreja que se reúne aqui neste endereço, Senhor. E o Senhor está medindo, Senhor, porque o Senhor não quer que nenhum se perca, Senhor. Mas que aqueles que, ó Deus, porventura não estão, ó Deus, de acordo com a tua vontade, não estão verdadeiramente, ó Deus, sendo santificados em Cristo Jesus, que eles se arrependam dos seus pecados e que eles, ó Deus, creiam em Jesus para o perdão e sua santificação. Que o teu Santo Espírito, Senhor, prevaleça com essa palavra nos nossos corações, para que em tudo, Senhor, seu nome seja glorificado nas nossas vidas e jamais, Senhor, nós venhamos ser causa de tropeço, Senhor, na vida dos nossos irmãos e também diante do mundo, Senhor. Diante do mundo. Porque o Senhor nos colocou no mundo, Senhor. Mas nós não somos do mundo. O Senhor nos colocou neste mundo, Senhor, para que o mundo,
Ó Deus, creia que o Senhor é o único Deus e que o teu Filho Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E que isso, Senhor, possa ser uma realidade nas nossas vidas, através do nosso viver, através do nosso falar, através do nosso agir. Que as pessoas conheçam a Ti e creiam em Jesus como seu Senhor e Salvador. Prevaleça na minha vida, prevaleça na vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus, ó Pai, eu oro e eu te agradeço. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre toda a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.